Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Antes de partilharmos a palavra, eu quero chamar a sua atenção para este tempo que eu estou propondo a você. Nós queremos rezar neste tempo. E claro, nós não temos forças humanas o suficiente para derrubar nenhuma muralha. E nós queremos derrubá-la pela fé. Imagina que esse altar é para o padre um obstáculo. Eu quero ultrapassá-lo, mas ele está na minha frente e eu não tenho como derrubá-lo, humanamente falando. Mas eu quero usar da minha fé. E eu vou fazer neste tempo esse exercício de empurrar este altar, de tirá-lo da minha frente pela fé. Padre, mas isso é possível? Tudo é possível se você crê em Deus. Então era o que nós cantávamos? Tudo é possível, tudo, se eu, padre, e se você crê em Deus. Eu gosto de dizer, olha para o santuário, isso aqui para a Canção Nova aparentemente era impossível. Aparentemente, humanamente falando, nós poderíamos parar na nossa humanidade e dizer: é impossível construir uma obra como esta. Dentro do nosso critério humano de impossibilidade, poderíamos pensar assim: mas tudo é possível. Eu posso empurrar este altar pela fé e tirá-lo da minha frente pela fé. Como? Deus me dará os meios de usar da minha fé para que esse altar, estou dando um exemplo, como se fosse um obstáculo, tirá-lo da minha frente. Por isso que o apóstolo Pedro hoje, nesta primeira leitura, dentro da festa da transfiguração, ele vai dizer assim: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder, olha que bonito, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi seguindo fábulas, mas há um poder, e nós queremos usar deste poder que nos foi dado. Eu vos darei autoridade, uma autoridade que está submissa à fé. Rezar dentro de um cerco é acreditar que as muralhas cairão, não com as nossas forças humanas,
mas pelo poder de Deus. Você que está do outro lado me assistindo diz amém? Glória a Deus pelo seu amém. Poder já revelado por Ele quando esteve com seus apóstolos. Ontem, quem assistiu à missa pela TV Canção Nova viu Ele manifestando o seu poder a partir da fé de uma mulher chamada a Cananeia, uma pagã. Ela pôde experimentar o poder dele na vida da sua filha, que era atormentada por um espírito maligno, que fazia com que esta menina se tornasse doente. Quando a mãe chega em casa, a sua filha está completamente liberta. É esse poder que nós queremos experimentar pela fé. Pela fé. Como viveremos a partir desta quinta-feira? Por exemplo, até a próxima quinta-feira. A missa basta? Não. Ela é o ponto alto. Mas eu quero despertar você. Se você quiser pegar uma caneta e um papelzinho aí, anotar, eu quero fazer 4 propostas para nós. Eu quero viver intensamente com você as 4 propostas. Primeira, um texto diariamente. Topa? Se você topa, faz o gesto para o padre assim, com o dedo. O Silas está ali na câmera dizendo: eu topo, padre. Glória a Deus, filho. Segundo, não tem como a gente não, neste tempo de pandemia, comer da palavra. Padre Jonas chama leitura orante da palavra. Eu não sei qual livro que você vai comê-lo neste tempo, mas faça esse propósito. Na Canção Nova nós temos esse propósito da leitura diária das Sagradas Escrituras, de comer da palavra. Terceiro propósito, você poderia dizer: padre, mas já está incluso no texto diário, na leitura da palavra. Não, eu estou convidando você a uma oração pessoal, de intercessão, de clamor, de súplica, pelos nossos pedidos feitos. Está aqui meus pedidos. Coisas bem práticas eu coloquei aqui, que envolvem a minha comunidade de Canção Nova, que envolve os jovens sarados. Mas eu peço pelo fim da pandemia. Estou clamando nesse cerco para que nós derrubemos esse vírus. Ele não é maior do que o poder de Deus. Ele não é maior do que o poder de Deus. E se ele até agora está persistindo em insistir em existir, é que Deus quer tirar um bem maior de tudo isso. Escuta, se esse vírus persiste, e se ele ainda não foi abolido da face da terra, é porque Deus está usando deste tempo, e ele vai gerar um bem maior. Acredite. É bíblico, irmãos. O povo de Israel não precisava passar 40 anos no deserto. Em 40 dias eles fariam o percurso. Mas pedagogicamente Deus precisou de 40 anos para reeducá-los na fé. 40 anos para reeducá-los na fé. Quantos meses nós estamos convivendo com o vírus? E será se com o vírus nós estamos sendo reeducados na fé? É uma chamada de atenção para o padre e para você. Ouviu? E o 4 propósito para este tempo: às sextas-feiras, façamos o nosso jejum. Meu Deus, não há muralha que resistirá a esse sacrifício do jejum. Rapidamente, toma seu café de manhã normalmente. Se você come um boi, coma o boi de manhã. Mas terminando o café da manhã, ofereça pelas tuas intenções. Senhor, eu quero oferecer por tudo isso que eu decidi orar. E aí você vai até a hora que você determinou com Deus, a partir do jejum que você decidiu fazê-lo. Eu estou fazendo jejum a pão e água. Durante o dia eu como pão e água até as 4 da tarde. Ótimo! Eu estou fazendo jejum da igreja. Eu tomei café da manhã, não comi nos intervalos, almocei bem menos, não comi no intervalo e jantei, fiz um lanchezinho à tarde. Ótimo!
Ah, padre, eu estou fazendo jejum só de água. Da manhã eu tomei café e estou bebendo água até o completo. Ótimo. Ah, mas eu estou fazendo o jejum de líquidos. Não, você faz a opção. O mais importante é você ter o propósito de guerrear nesse tempo. Ah, se você tomar consciência pela fé, as muralhas cairão. Escuta os meninos cantando. Estamos começando. Até a quinta-feira última nós estaremos 100%. É assim. Já vivi isso há muitos anos no meu ministério. É um crescente. Graças a Deus que é um crescente e não decrescente. Os nossos ciclos sempre são crescentes. Escuta. Pela fé, 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 pela fé. pela fé os meus olhos contemplam. Pela fé os olhos contemplam, pela fé já vê milagres. pela fé Eu profetizo cura. Pela fé eu vejo santidade. Pela fé os meus olhos contemplam. Pela fé já posso ver milagres. Pela fé eu profetizo cura. Pela fé eu vejo santidade. pela fé, Pela fé, pela fé, pela fé, Declare isso pela fé. pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Eu profetizo. Os mortos vida. ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Eu profetizo. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Eu profetizo Pela fé. vida. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Enquanto eles vão solando, porque já já a gente vai rezar um pouquinho. Só quero voltar ao Evangelho, dentro da festa da transfiguração. Jesus, ele se mostra aos 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E por que que Jesus leva os 3 a esse alto monte, famoso Monte Tabor, Monte da Transfiguração? E por que que ali ele se transfigura diante deles? Jesus, estamos no capítulo 17 de Mateus. Ele já vai ter que enfrentar o mistério mais escandaloso, que é o mistério da cruz. E é claro que esse mistério da cruz vai gerar no coração dos discípulos, com toda certeza, o que nós já conhecemos a partir dos textos bíblicos. Não é fácil, por mais que nosso Senhor
quis prepará-los para esse mistério da cruz, eles não tiveram a capacidade de compreender todo o mistério. Tanto que quando tudo começa, a grande maioria deles, desaparece. Quem permanece com ele até o fim? O discípulo do coração, João. Porque não foi fácil para eles compreender, mesmo eles tendo conhecimento daquilo que os profetas falaram a respeito do que ia acontecer com ele, eles não tinham a clareza total. E Jesus quis se transfigurar para esses três, até como uma forma de preveni-los e ao mesmo tempo confortá-los na fé. Na fé. A transfiguração é esse fulgor da glória e da majestade que no céu tem a humanidade santíssima de Jesus. Eles contemplam Jesus homem, agora transfigurado. Jesus dá a eles a possibilidade de ver com os próprios olhos aquilo que Jesus vai ser lá na glória, na presença do Pai. É o homem Jesus agora transfigurado. E os discípulos têm essa visão belíssima, beatífica de nosso Senhor. E nesse momento, o Pai revela para os discípulos quem é Jesus. Verdadeiramente Jesus preenche as profecias. Ele é o Filho de Deus, o Filho muito amado. Só que interessante, lá no batismo, o Pai também se revela dizendo: este é o meu Filho amado. E aqui, na transfiguração, o Pai acrescenta uma palavrinha: escutai-o. Escutai-o. Para indicar que Jesus é também o profeta supremo anunciado pelo grande profeta Moisés. Olha que interessante. E por que estava ali do lado do Senhor Moisés e Elias? Porque os dois, para o povo judeu, representam a representação máxima da lei do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Eles, os dois, são esses destaque no Antigo Testamento. E por que Jesus no meio dos dois? É a grande novidade, a posição central que Jesus neste momento está ocupando indica a superioridade de Jesus sobre eles. Consequentemente, a do Novo Testamento, que é a grande novidade, também sobre o Antigo Testamento. Essa é a grande revelação que é nesse momento mostrada para os discípulos. Tal fulgor de glória experimentado pelos discípulos gera no coração deles uma imensa felicidade, a ponto de Pedro querer permanecer ali naquele monte, dizendo para nosso Senhor: façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E é interessante, o Senhor poderia dizer: vamos ficar aqui, porque está bom demais, aqui está bom demais. Não. A grande novidade, agora em Cristo, Deus fala a todos os homens. Sua voz ressoa agora em todos os tempos por meio da sua querida igreja. E qual é o grande anúncio que a igreja precisa fazer? O anúncio da parousia. Que seria isso, Padre? A manifestação gloriosa de Jesus no fim dos tempos. É o que está dizendo para nós a primeira leitura que nós também acabamos de ouvir da segunda carta de Pedro. Esse precisa ser o grande anúncio da igreja. Preparar os seus fiéis para essa grande
para esse grande espetáculo, que é a volta de Jesus nos fins dos tempos. Interessante, o apóstolo Pedro vai dizer assim: caríssimo, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Majestade, atributo de Deus. Agora, para indicar que por ele ser Deus, Jesus ser Deus, ele sempre o possuiu, essa majestade, desde todo sempre. Então o apóstolo está querendo levar a comunidade cristã a esta compreensão. Por que a voz do Pai? Por que o Pai fala nesse momento novamente? Para, mais uma vez, confirmar para os discípulos a natureza divina de Jesus. Ele é homem. Sendo Deus, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Amados, em Jesus nós temos todas as graças que nos são necessárias. Nele está a plenitude de tudo aquilo que o Pai sonhou, que o Pai imaginou, que o Pai desejou para mim e para você, filho. O que nós precisamos, Padre? Nos aproximar dele com este coração crente, que também ele se transfigurará nas nossas vidas, que também nós experimentaremos do poder de Deus, que também nós escutaremos a voz, não mais falada a ele, mas agora falada a nós. Este é o meu filho amado. Padre Edmilson, fala seu nome. Isso, é esse filho amado, é essa filha amada. Só que eu quero trocar a palavra escutai pela palavra obedecei. Hoje eu e você somos convidados a essa obediência a Deus. Então, dentro desta festa da transfiguração, nós queremos também viver essa experiência de fé. Jesus previne-os e conforta-os na fé, porque humanamente falando seria muito difícil para eles enfrentar tudo, mas eles foram preparados na fé para poder passar por tudo que depois eles vão ter que passar até a consumação. Tudo está consumado. E viverem depois na feliz expectativa da ressurreição e da vida do Espírito Santo. Mas tudo isso só foi possível porque nosso Senhor foi dando injeções de fé. Filho, filha, quero convidá-los a se posicionarem. Não sei qual é o conforto que você está agora aí na sua casa, mas eu posso convidar você para ficar de pé nesse momento. Se você não puder ficar de pé, fique em paz. Mas se você puder ficar de pé, levante-se. Nós queremos nos colocar na presença dEle. Nós já estamos na presença dEle. Nós já começamos este momento em nome da Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós começamos em nome da Trindade. Então nós estamos aqui dentro dessa atmosfera celestial. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui. E nós queremos, a partir desta quinta-feira, viver essas experiências de fé. Olha que você vai aprender a cantar durante essas quintas-feiras. Pela fé os meus olhos contemplam. O que os seus olhos desejam contemplar? Eu dizia ontem à noite na missa do clube e repito hoje: fé é a certeza de se possuir aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê. Eu estou chamando você a uma experiência de fé, a contemplar pela fé aquilo que você ainda não vê. Padre,
Sim, eu quero injetar em você, durante essas quintas-feiras, esse despertar, para que você comece a possuir, comece a tomar posse. Pela fé, já posso ver milagres. Olha que lindo, milagres. Eu já posso ver coisas extraordinárias acontecendo aqui, como meu pedido, o fim da pandemia. Eu estou clamando aos céus pelo fim desta pandemia. Já estou vendo o milagre, o desaparecimento, pela fé. Eu profetizo cura. Eu profetizo cura. O Senhor me deu autoridade para profetizar, ser curado, ser liberto, ser sarado, ser arrancado desta escravidão, ser tirado desta doença, desta falsa enfermidade. Eu profetizo cura. Mas eu também já vejo pessoas andando em santidade, dando uma resposta diferente a Deus. Pessoas que não estão mais em comunhão com o pecado, já não querem mais comunhão com uma vida no erro, na desgraça do pecado. Não, eu já profetizo, eu vejo santidade, eu contemplo santidade. Nessas quintas-feiras nós vamos experimentar tudo isso. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu vou profetizar vida e não mais morte. Ah, padre, no fim do cerco, a pandemia levou a óbito, mas eu profetizo vida. Vida. Esse é o grande apelo, filho, filha. Uma vez que você já está de pé, levanta seus braços. Começa a orar do Espírito um pouquinho. Solta a sua voz do Espírito primeiro. Vá orando. Vá orando. Ah, eu não sei orar do Espírito, padre. Levanta teus braços e vá orando do teu jeito. Abra a tua boca e comece a falar com Deus. Abra a sua boca e comece a se colocar na presença dEle. Abra a sua boca e comece a colocar diante dEle as tuas intenções, os desejos sinceros da tua alma. Tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você já mandou como intenção, que você vai mandar como intenção. Começa a orar. Ora pelaquela pessoa que está desempregada na sua casa, que já está há anos convivendo com desemprego. Coloca ela agora na presença do Senhor. Vá orando, irmão, vá orando, irmã. Orando com confiança, orando que o Senhor está escutando já. Desta forma que nós oramos aqui na Canção Nova, as nossas intenções, o Espírito está fazendo leitura sobre as nossas intenções. Senhor, é assim que nós queremos nos colocar diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante do Teu poder. Senhor, escuta o nosso brado. Senhor, escuta o nosso grito de socorro, como aquela cananeia, o nosso grito de socorro. Socorre-nos, Senhor. Senhor, socorre-nos. Senhor, olha quantas pessoas que estão gritando neste tempo, que estão pedindo neste tempo. Escuta, Deus. Escuta, Deus. Vem nosso auxílio, vem nosso socorro. Responde a nossa prece, responde ao nosso clamor, responde a nossa súplica, responde a nossa intercessão. Senhor, nós queremos tocar no que nós estaremos rezando. De semana a semana nós queremos já ir também glorificando pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, pelas ressurreições, por aquilo que o Senhor estará fazendo de semana a semana. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Canta mais uma vez, pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, Pela fé, pela fé, pela fé,
pela fé, Pela fé. pela fé, Pela fé. os meus olhos contemplam, Pela fé. já posso ver milagres, Pela fé. eu profetizo cura, Pela fé. eu vejo santidade, Pela fé. os meus olhos contemplam, Pela fé. eu posso ver milagres, Pela fé. eu profetizo cura, Pela fé. eu vejo santidade, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, Pela fé. pela fé, Pela fé. Queria convidar você nesse momento a pedir ao Senhor para esse tempo de cerco, revestimento espiritual. Peça que o Senhor te revista agora espiritualmente para o combate. Nós não podemos entrar no combate de qualquer jeito. Nós não podemos entrar no combate com as mãos abanando, senão nós rapidamente seremos alvo do inimigo. Ele pode nos destruir antes de começar o combate, porque nós entramos despreparados. Então peça agora revestimento espiritual. Peça que o Senhor te revista com o sangue dele. Peça que o Senhor te revista com as autoridades, com a autoridade divina, com a autoridade de batizado, de batizada. Diga: Senhor, dê-me autoridade. Autoridade para rezar pelos meus, autoridade para rezar pelas intenções que eu estou te apresentando, autoridade para rezar pelo Brasil, autoridade para rezar pelo planeta. Senhor, dê-me autoridade. Reveste-me de plena autoridade, de completa autoridade, Deus. Eu quero estar na tua presença, crente que eu estou possuído pela tua autoridade. Autoridade para proclamar em teu nome a salvação, para proclamar em teu nome a libertação, para proclamar em teu nome o milagre, para proclamar em teu nome a cura, para mandar em teu nome a depressão ir embora e ver a depressão saindo da vida deste irmão, desta irmã. Senhor, dê-me autoridade. Dê-me autoridade, a mesma autoridade que tu destes aos teus discípulos. Diz a palavra que o Senhor nos revestiu de poder. Senhor, reveste-nos agora de poder para este tempo, para lutarmos, Senhor, com armas espirituais capazes de derrubar as maiores fortalezas, entre elas, para derrubar o Covid-19. Reveste-nos de autoridade, Deus. Reveste-nos de sabedoria. Senhor, dê a nós ciência, essa capacidade de escutar ao Senhor e
na ciência divina, ousadamente declarar o milagre, declarar a libertação, declarar a conversão, a mudança de vida. Reveste-nos, Deus. Eu estou te pedindo agora, como teu sacerdote, revestindo-me, reveste a igreja, reveste os nossos músicos, Deus, aqueles que vão estar durante essas quintas-feiras ministrando, reveste de autoridade. Agora, reveste o Tiago de autoridade, reveste o Emanuel de autoridade, reveste a Ju de autoridade, o Jonas de autoridade. Senhor, que tudo seja revestido de autoridade. Reveste os nossos câmeras e as nossas câmeras de autoridade, Deus. Reveste os microfones de autoridade, reveste o áudio de autoridade, Deus, para que tudo esteja debaixo da tua autoridade. Que naturalmente o teu poder se manifeste. Que naturalmente, Senhor, se pelo simples fato de estarem participando da missa, coisas extraordinárias comecem a acontecer. E quando eu falo coisas extraordinárias, eu estou falando daquilo que humanamente seria impossível, Deus. Que paralíticos voltem a andar durante esse cerco, que cegos voltem a enxergar durante esse cerco, que mudos voltem a falar durante esse cerco. Senhor, aqueles que estão totalmente amarrados no adultério, que toda prisão do adultério caia por terra durante este cerco. Senhor, os traficantes deixem de traficar, os usuários de droga deixem de usar, os que se prostituem, garotos e garotas de programa, deixem de se prostituir. Deus, é um clamor, Deus, é uma súplica que nós iremos fazer a partir de agora, para que coisas extraordinárias aconteçam. Muda a sentença do Brasil, Deus. Muda a sentença econômica da nossa nação. Muda toda a sentença política da nossa nação, Senhor. Toda a sentença da política suja, corrompida da nossa nação, Deus. Deus, muda a igreja. Muda a mentalidade daqueles que ocupam a autoridade dentro da igreja. Muda. Senhor, traz-nos de volta. Traz-nos de volta. Nós queremos guerrear com armas espirituais poderosas, capazes de destruir qualquer presença do mal. Satanás não terá autoridade, o demônio não terá vez durante esses dias, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou suplicando revestimento espiritual. Senhor, reveste a chácara de Santa Cruz. Que o teu sangue esteja sobre ela, Deus. Que todos aqueles que adentrarem a partir da reabertura desta chácara, a partir da reabertura principalmente do santuário, pelo simples fato de pisarem aqui dentro, coisas extraordinárias comecem a acontecer. Que nós, Senhor, comecemos a escutar coisas extraordinárias, maravilhas. Deus, eu estou pedindo, eu estou suplicando. Vem em nosso auxílio. Vem em nosso auxílio, tem compaixão de nós. Tem compaixão, Senhor, de tudo que temos vivido. Senhor, tem compaixão das humilhações pelas quais temos passado durante este tempo de pandemia. Vem em nosso socorro. Senhor, vem em socorro das grávidas que terão bebês durante este tempo de seco. Vem em socorro das grávidas, Senhor. Muda toda a sentença durante esse período, para que elas tenham uma gravidez saudável na tua presença, Deus. Senhor, olha todas as realidades. Ah, Deus, eu não vou conseguir talvez nominar todas as realidades, narrar todas as realidades que eu desejo apresentá-las a Ti durante esses tempos de cerco. Mas eu quero trazê-las, Senhor, de cerco a cerco à Tua presença.
E pela fé nós contemplaremos, pela fé nós tocaremos no milagre, nós tocaremos na cura, mas pela fé nós veremos também santidade no nosso meio. Um povo santo, uma nação santa. Senhor, eu creio que esta festa da transfiguração, o início deste cerco, dentro desta festa, não é por acaso, é providência. É providência daquilo que o Senhor fará conosco. O Senhor também nos levará ao monte, e o Senhor no monte se transfigurará durante essas Eucaristias, porque todas as vezes que subimos para o altar, nós estamos subindo para o Monte Calvário, para o lugar aonde aconteceu o mistério maior da morte, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, coisas extraordinárias não previstas humanamente serão vistas humanamente, porque o Senhor estará conosco. O Senhor combaterá por nós. O Senhor estará conosco em nosso favor. Nós cremos, Deus, nós cremos que pela fé nós tocaremos. Nós tocaremos, eu tocarei, os meus irmãos tocarão. Nós cremos, Senhor, numa diminuição gráfica da pandemia. Nós cremos que ela vai diminuir pela oração. E nós queremos te glorificar desde agora pela fé, o que os nossos olhos vão contemplar. De quinta a quinta-feira, os nossos olhos vão experimentar daquilo que o Senhor vai estar revelando a nós. Porque está se levantando um povo orante no Brasil. Um povo que vai orar todos os dias, durante 7 semanas, para que toda muralha caia em nome de Jesus. Pela fé, pela fé, pela fé. Deus, escuta. Pela fé, Pela fé, pela fé, posso ver milagres. pela fé, pela fé, pela fé os meus olhos contemplam, pela fé já posso ver milagres, pela fé cura, pela fé eu vejo santidade, pela fé os meus olhos contemplam, Pela fé, já posso ver milagres, pela fé eu profetizo cura, pela fé eu vejo santidade, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Declare: os mortos ressuscitam, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, cadeias são quebradas. eu profetizo vida, Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. pela fé. Eu quero profetizar a Aumente nossa vida fé, Deus. sobre você que teve recentemente um AVC. E claro, como consequência, uma parte do teu corpo ficou paralisada. Mas pela fé, até o final deste cerco, toda paralisia desaparecerá do teu corpo. Eu profetizo vida sobre a sua vida. Você que estava andando com muita dificuldade, e para você caminhar, você precisava de um apoio para a sua perna direita. Eu profetizo vida sobre a sua perna direita. Eu profetizo salvação sobre a sua perna direita. Você que foi
diagnosticada recentemente com nódulos, tanto na mama direita como na mama esquerda. Filha, eu estou profetizando vida sobre as suas mamas. Todo nódulo desaparecerá e a vida voltará em abundância sobre você. Porque nele nós temos vida e vida em abundância. Eu quero dar glória a Deus por uma criança. Ela não tem facilidade para aprender. Ela tem um déficit de atenção bastante acelerado. Eu estou profetizando vida sobre a sua criança, mamãe. Mudança. E uma mudança significativa na atenção dela, na capacidade de aprender, de parar para intelectualmente absorver. Eu profetizo vida sobre a vida da sua criança, mamãe. Deus fará coisas estrondosas que os olhos humanos ainda não viram, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Ele se mostrará como Deus desta nação, como o Senhor das nossas vidas. Nós queremos viver, Senhor, a partir de hoje, tudo movidos pela fé.